Nossa sociedade está em constante progresso e a chave para isso é a conectividade, que tem se mostrado cada vez mais importante em nossas vidas. Temos a inclusão digital como objetivo, porém isso requer uma modernização das legislações municipais e regulamentos do nosso país para que isso possa se tornar realidade. Hoje, existem cerca de 300 leis municipais que dificultam ou impedem a instalação de novas antenas. Só para se ter uma ideia, atualmente as operadoras possuem mais de 4.000 pedidos de licenciamento aguardando as prefeituras. E esse problema se tornará ainda mais crítico com a tecnologia 5G, que precisa de 5 a 10 vezes mais antenas do que as tecnologias atuais. Houve avanços com a Lei Geral de Antenas numa atuação conjunta do Governo Federal, do Congresso Nacional e da Anatel. Mas é preciso um esforço ainda maior para que se alcance o que é necessário para a expansão da infraestrutura lá na ponta, nos municípios. Além da legislação, é preciso avançar também em uma reforma tributária ampla, pois o Brasil é campeão mundial em tributos de telecomunicações e quase metade do valor da conta do usuário é formado por impostos. Só no ano passado foram 60 bilhões de reais recolhidos. E o mais preocupante é que em casos como os fundos setoriais, muito pouco do que se arrecada é utilizado em projetos do setor. Parcerias e grandes esforços se fazem necessários para que se possa levar a conectividade a um número cada vez maior de pessoas e para que ela seja acessível a todos os brasileiros, de norte a sul do país. A inserção do Brasil na era digital impõe muitos desafios que exigem estreita coordenação entre os setores público e privado. Para a implementação de políticas e programas que ampliem a competitividade do nosso ambiente de negócios, é fundamental buscar o aperfeiçoamento tributário e regulatório do setor, favorecendo investimentos, o desenvolvimento de novas tecnologias e, sobretudo, a geração de empregos. E para aprofundar esse debate, iniciamos agora o painel A Agenda Digital da Década, que vai endereçar as prioridades do país, pensando na consolidação do seu protagonismo global e regional. Muito boa tarde aos nossos debatedores, sejam muito bem-vindos ao painel Telebrasil 2021. É com vocês. Boa tarde, eu sou o Fábio Graner, jornalista do Valor Econômico, repórter e colunista. E eu estou escalado como moderador desse importante painel. Vamos discutir a agenda digital da próxima década. O Brasil tem um imenso desafio em estimular os investimentos, em fomentar o crescimento econômico numa direção de um país que gera empregos, renda, e o setor de telecom, com a sua agenda de investimento, sobretudo no 5G, mas também de forma mais ampla, tem um papel fundamental nessa tarefa de ajudar o Brasil a crescer mais. Hoje, nessa tarde, nós temos 5 debatedores qualificadíssimos, 5 não, são mais, debatedores qualificadíssimos para discutir essa agenda. O Carlos Baigorre, que é conselheiro da Anatel, Wesley Calegari Cardia, que é secretário de Fomento e Apoio a Parcerias do Ministério da Economia, o deputado federal Vitor Lippe, muito especializado nessa área, o Marcos Ferrari, presidente, todos conhecem, presidente do Conexis, do Telebrasil, a Vivian Suruagi, presidente da FENINFRA e vice-presidente da Contic, e o Ricardo Muti, presidente da Cisco do Brasil. Nós vamos começar aqui com o Carlos Baigorre, que tem uma agenda um pouco mais apertada hoje, assim como o deputado Vitor Lippe. Então, nós vamos começar com eles, já passando para as perguntas, para a gente ganhar tempo e ouvir mais os debatedores. Carlos, a Anatel vem em um processo de modernização regulatória já há alguns anos, agora está entrando nessa questão mais firme do 5G. O que a gente pode esperar dos futuros regulamentos e revisão dos regulamentos atuais?
de que maneira o 5G mudará a forma como a Anatel regula o setor? Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Boa tarde aos palestrantes, deputado Vitor Lippe, Ferrari, Vivian, secretário Wesley, e aos demais também que nos estão assistindo. Obrigado pelo convite. Bom, o que eu posso dizer sobre a minha visão de como deve ser a nova regulamentação da agência e a revisão da regulamentação já existente é no sentido de que o que a gente percebeu ao longo dos últimos anos é que a realidade do mercado mudou significativamente em todos os mercados de telecomunicações, na telefonia fixa, que era um serviço muito relevante na privatização, hoje já não é mais. A gente tinha a questão da longa distância, né? Todo mundo tinha que saber qual era o código do DDD para fazer as ligações, né? Aquele do CSP que a gente chama, né? Diz que para fazer a chamada por essa operadora ou por aquela. Esse é um mercado também que perdeu muita relevância. A gente tem um serviço móvel pessoal, que é o celular, que a gente ainda regula ele como se regulava antes da realidade do WhatsApp, de outras plataformas de comunicação, ainda com regras de SMS. A gente regula o serviço de TV por assinatura como regulava antes do Netflix, do Disney Plus, da Amazon, todas essas plataformas novas. Então, o que eu percebo em termos de regulamentação da agência quanto à necessidade de mudar é justamente que a regulamentação precisa estar mais aderente à realidade do mercado hoje. A gente tem uma competição cada vez mais intensa entre os serviços tradicionais de telecomunicações e serviços prestados por aplicações de internet que não são regulados, eles são previstos na legislação brasileira como serviços de valor adicionado, e essa regulação que acaba recaindo sobre apenas alguns players, alguns atores que estão disputando o mercado com outros atores não regulados, acaba sendo uma assimetria regulatória que muitas vezes tem o poder de definir quem vai ganhar e perder aquela disputa pelo mercado. E eu tenho uma visão de que não é esse o papel do Estado, não é esse o papel do regulador. O papel do regulador não é definir ganhadores e perdedores, mas sim garantir que os recursos públicos, que a prestação do serviço, que a qualidade do serviço seja feita da melhor forma, da forma mais eficiente para o consumidor, e sempre a melhor forma de promover isso é pela concorrência, por uma concorrência justa, por uma concorrência que não tenha perdedores e vencedores definidos pelo Estado, mas sim pela disputa de mercado em si. Então, essa é a visão que eu tenho. É claro que a gente acaba se enfrentando até com um dilema, que é o seguinte: você tem um mercado que tem uma dinâmica tecnológica muito rápida, e um processo de definir regras que é muito lento. E ele é muito lento não por uma desídia, por uma preguiça da Anatel, não é por isso, é porque o nosso processo regulamentar, com o objetivo de dar segurança, com o objetivo de ser transparente com a sociedade, ele envolve várias etapas de debate com a sociedade. A gente tem a fase da consulta pública, da audiência pública, da tomada de subsídios. Então, são várias etapas, é um processo de construção. O processo de construção de um regulamento é um processo bastante demorado, porque ele envolve todo esse debate amplo com a sociedade. Justamente para quê? Para que as regras sejam previsíveis e que elas não fiquem mudando a qualquer momento, gerando susto nos agentes e trazendo incerteza. Então, como você compatibiliza um mercado cada vez mais dinâmico, com essa pegada tecnológica cada vez mais acelerada, e ao mesmo tempo, quando você está amarrado num processo que legitimamente envolve a participação de toda a sociedade, e por isso ele é mais moroso. Como compatibilizar esses dois movimentos para que o Estado não acabe sendo um problema na dinâmica do desenvolvimento do mercado? A minha solução para isso, a minha proposta de solução para isso é que a gente tenha regulamentos mais principiológicos, regulamentos que não entrem tanto no detalhe do indicador, de como o serviço tem que ser prestado, mas que deem princípios mais amplos e que esses princípios sejam mais perenes à luz das mudanças do mercado. Eu acho que com essa visão de não ter regulamentos tão prescritivos, a gente consegue dar uma perenidade maior para os regulamentos, de tal forma que eles possam ser interpretados de forma diferente à medida que a realidade dos fatos, a realidade se impõe e os fatos sociais, os fatos tecnológicos mudam.
Então, eu acho que é isso, e o 5G, com certeza, vem contribuir na aceleração desse processo de disrupção tecnológica. Muitos dos serviços que a gente imagina que o 5G vai trazer, vai propiciar, aplicações que ele vai viabilizar, eles não estão regulamentados pela Anatel, e nem devem estar para poderem existir. O princípio da legalidade no Brasil, para o administrado público, ele prevê que as empresas não podem fazer aquilo que é proibido. Aquilo que não é proibido está liberado de ser feito. Então, assim, modelos de negócio, aplicações, serviços que não estejam proibidos pela regulamentação, eles são possíveis e são regulares à luz da nossa lei, da nossa regulamentação. Então, eu acho que se a gente tentar regulamentar tudo que o 5G vai trazer como uma forma de prever o que o 5G vai fazer, certamente a gente vai ter uma regulamentação que lá no futuro a gente vai perceber que ela virou uma camisa de força que está amarrando desenvolvimentos tecnológicos que seriam possíveis com o 5G e que a regulamentação está limitando. Era isso, Fábio. Obrigado. Mas, conselheiro, eu queria aproveitar aqui a tua resposta, a tua colocação inicial, para te perguntar se há uma expectativa sempre de um excesso de regulação por parte do poder público, no caso da Anatel, no setor de telecomunicações, se há uma cultura também que acaba pressionando para esse excesso regulatório que gera problemas para o investidor, dificulta o processo. Olha, Fábio, eu acho que em algum momento no passado, principalmente no começo, quando a Anatel não tinha muito clara ainda essa visão, digamos assim, econômica do papel de um regulador, enquanto regulador econômico, e ainda tinha um pouco do histórico, assim, da memória do sistema Telebrás, onde você tinha um sistema Telebrás, que era o centro de todo o sistema de telecomunicações, e a Telebrás, que era a holding do grupo, né? Você tinha as operadoras, né? Telesp, Telerge, Telebrasília, e você tinha a Telebrás, que era a holding. E todo o padrão de prestação do serviço, ele era minimamente definido pela Telebrás. E todas as operadoras tinham que seguir aquilo nos mínimos detalhes. Como é que você coloca um cabo no poste, como é que você programa uma central, tudo era minimamente detalhado para garantir a uniformidade da prestação do serviço dentro do sistema. Quando vem a privatização, o que eu percebo é que as equipes que vieram do sistema Telebrás e que construíram a Anatel, eles trouxeram muito essa visão de um planejador, de a Anatel como se fosse um planejador central, alguém que teria que dizer como as coisas precisavam ser feitas para a prestação do serviço, no mínimo detalhe, para garantir isso. Então, acho que veio muito essa visão. E aí as regras, os regulamentos da agência eram todos nessa perspectiva, nessa visão. Eu acho que 20 anos passados desde a privatização, eu acho que a Anatel já amadureceu, o corpo da Anatel também, houve toda uma mudança de gerações, né? E eu acho que agora a gente sai de um modelo que a gente chama em teoria econômica de regulação por comando e controle e começa a migrar para um modelo um comando e controle muito baseado nas regras de engenharia e começa a migrar para um modelo de incentivos baseado em regulação econômica. Então, eu acho que é essa transição que a gente já está vendo, assim, o final dessa transição, que eu acho que começou por volta de 2011, 2012, eu acho que o grande marco disso foi o Plano Geral de Metas de Competição, que foi o primeiro regulamento consolidando todo um arcabouço de ferramentas e alavancas para a promoção da concorrência baseado profundamente em teoria econômica, e a partir daí você vê toda essa transformação da visão da regulamentação da Anatel. Então, eu acho que sim, houve um excesso de regulamentação no começo, e justamente por essa visão mais de comando e controle que existia como herança do papel que a Telebrás tinha no sistema estatal. Eu acho que é isso, Fábio. Obrigado, conselheiro. Eu vou pular aqui para o deputado Vitor Lippe. O Congresso, o deputado, deu recentemente 2 importantes contribuições do setor de telecomunicações, com o novo modelo de telecom, em 2019, mais recentemente a desoneração do Fistel, a revisão da lei do FUST. Eu queria saber do senhor quais são as prioridades aqui para frente, o que o senhor pode nos contar? Bem, Fábio, quero cumprimentar você, em seu nome aí todas as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, cumprimentar aí o Carlos Baigora, que acho que foi um ano mais agitado da vida dele, né, Carlos? Um desafio grande aí de fazer ser o relator, na verdade, do maior e mais importante, né,
leilão de frequência da nossa história. Quero cumprimentá-lo, porque eu sei que você já deve ter contado essa história muitas vezes, debatido muito. Eu não tenho nenhuma dúvida da qualidade técnica da Anatel, do seu esforço para que a gente pudesse buscar um melhor leilão aí para o Brasil, para os brasileiros. Cumprimentar o Marcos Ferrari aqui também, querido amigo, batalhador, né? Daí conhece muito o setor, representa o Wesley, o Ricardo Mussi também, e a nossa querida Vivian. E queria dizer para vocês, em relação à minha contribuição aqui para o setor, primeiro, para contextualizar um pouquinho para vocês a importância estratégica desse leilão, né? Não apenas por ser o leilão do 5G, que entra numa nova era, numa nova, enfim, numa conectividade disruptiva que aumenta em 50 a 100 vezes a velocidade da internet, com novas aplicações, novos negócios, mas melhora a competitividade do Brasil, é absolutamente essencial para as nossas indústrias, nossas empresas, para o agro do país, mas também porque ele vem com a ampliação do 4G, né? Tão importante. Hoje não existe desenvolvimento econômico e social sem conectividade. Então, isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão de impacto, né, estrutural, para que a gente possa, inclusive, reduzir as desigualdades regionais, né, aqui no nosso país, que a gente possa levar efetivamente um desenvolvimento sustentável para muitas regiões brasileiras, em especial ampliar também para o agro, para as nossas estradas, para a questão da logística, né, que vai ser fundamental também aí na digitalização. Então, nós estamos na era da digitalização. Nesse sentido, eu acho que nós temos 3 grandes desafios, né? Vamos dizer, macro. A infraestrutura, que seria exatamente isso que vai agora o leilão possibilitar, né? Levar aí as formas de conectividade, né? Estrutura de conectividade, as aplicações, o desenvolvimento tecnológico, muita coisa está surgindo e muita coisa ainda inimaginável vai surgir, de novas aplicações. Isso vai permitir, obviamente, a geração de novas soluções, novas tecnologias, novos negócios, né? Então, esse desenvolvimento, essa integração, vamos dizer, todo o sistema de tecnologia e inovação do Brasil tem que estar atento a isso, as universidades, os nossos centros de pesquisa, o financiamento das pesquisas brasileiras tem que estar priorizando essas novas aplicações da internet das coisas. E a terceira questão também fundamental, o capital humano, né? A formação de pessoas, a qualificação da mão de obra. Nós estamos falando de equipamentos inteligentes, né, de uma digitalização em ampla escala, né, com novos sensores, com novas soluções, com inteligência artificial, enfim, soluções locais, retrofit de máquinas. Então, tem muita coisa que vem para aí, soluções na área da saúde, na educação. Então, nós precisamos formar os profissionais para que a gente possa, obviamente, ter o melhor resultado disso tudo. Mas nós estamos falando aqui de regulação, né? De que forma a gente pode minimizar os efeitos da legislação, né, Baigorre? O pessoal comenta, mas é difícil, mas a gente precisa ter alguma regulamentação. O que a gente espera é que ela seja a melhor possível dentro das possibilidades. Nesse sentido, um dos desafios do 5G, né, nós teremos também a ampliação do 4G, como eu comentei aqui, que são essenciais ao país, mas nessa questão do 5G, uma das exigências de estrutura, por conta das características dessa frequência, é que nós vamos ter que, como foi dito aqui, inclusive no início da apresentação desse nosso painel, nós vamos ter que implantar 5 a 10 vezes mais antenas do que nós temos hoje. E isso, obviamente, se hoje já é um problema, imagine 5 a 10 vezes mais, nós vamos ter que implantar muito rápido essas antenas. Nesse sentido, nós estamos trabalhando no parlamento com uma nova lei das antenas no Brasil, que reduz, aí hoje não existe prazo, mas a gente sabe que em muitas cidades essa autorização municipal acaba demorando 1, 2 anos, com muitos problemas, né? Com muito atraso na aplicação aí das antenas, e a gente tem uma proposta que está no parlamento, ela já está com aprovação de urgência para ser aprovado na Câmara.
nós precisamos agora definir o relator, nós estamos falando agora com o presidente Arthur Lira, para definir um relator agora para ele ir para o plenário. E a nossa proposta, ela, vamos dizer assim, ela garante que essa resposta da prefeitura, que hoje demora 1 a 2 anos, se dê no máximo em 90 dias. Nós vamos tentar fazer para 60, que vai ser melhor ainda, né? Então, é aquele silente positivo. Então, conforme passado esses 60 dias, se não houver uma manifestação da prefeitura, fica autorizada em caráter precário a implantação da antena. Se houver algum questionamento e a prefeitura tiver razão, depois cabe à operadora retirar essa antena sem ônus para o município. Mas, enfim, nós acreditamos que isso vai melhorar muito, né? Esse que é uma das grandes barreiras, nós vamos vencer, está próximo da gente aprovar isso no Senado, na Câmara, e nós deveremos ter prioridade também na aprovação dessa matéria no Senado, já que ela não tem nenhum custo, ela simplifica, desburocratiza e, obviamente, reduz um grave problema para a implantação do 5G e a ampliação da internet no Brasil. A outra questão é que nós estamos discutindo ainda se é possível, eu não tenho ainda essa resposta, eu pedi um estudo nesse sentido, se nessa relatoria que é da Câmara, da aprovação do plenário da Câmara, né, em regime de urgência, se nós teríamos condição de propor para que aqueles que tenham menos de 1 metro quadrado, por exemplo, porque as antenas de 5G, nós sabemos que ela tem um tamanho bastante pequeno, né? Muitas vezes o tamanho de uma caixa de sapato um pouco maior. Então, nós poderíamos isentar isso de licença. Então, nós estamos estudando isso, se for possível, isso melhor ainda. Precisa nem ter uma solicitação de licença para a colocação desses equipamentos, que são muito diferentes daquelas antenas enormes que antes, muitas vezes, ocupavam um espaço importante nos municípios. A outra questão que eu gostaria de comentar é a nova lei de internet das coisas, né, que nós também apresentamos, já foi aprovado, né, no final do ano, já foi sancionado pelo presidente, que desonerou os sensores e dispositivos de IoT no Brasil, que também era um grave problema identificado no Plano Nacional de IoT, e isso também nós já conseguimos superar, graças a uma atualização da legislação. Uma outra questão que é muito importante, nós estamos agora lutando no parlamento, a gente manter vigindo a lei de informática do Brasil. Não é? Por quê? Porque ela cria um ambiente melhor, né? Ela, além de desonerar parcialmente a produção dos eletroeletrônicos do Brasil, inclusive celulares, tablets, enfim, computadores, ela também exige uma contrapartida da aplicação de P&D, que tem sido fundamental para o desenvolvimento do país. Hoje o Brasil é o segundo país que mais produz celular no mundo e está entre o 4º e 5º que mais produz computadores. Isso é a lei de informática. E nós fizemos um acordo com o governo, né, de garantir que essa lei de informática continue vigindo, já que houve aí um problema que eu não vou contar agora, porque a história é longa, mas nós estamos trabalhando em função disso, nós acreditamos que em breve nós vamos ter a garantia da continuidade dessa legislação tão importante para o setor de eletroeletrônica e, lógico, tem uma influência importante também na questão do uso, né, desses equipamentos aqui no país. Uma outra legislação que nós estamos trabalhando também, aí, que é de autoria do deputado Efraim e do Jerônimo Gorgen, é o relator, é a manutenção, que é uma coisa importante também para o setor e outros 16 setores importantes da economia, que é a manutenção da desoneração da folha de pagamentos, né? Nós temos um regime especial que ajudou essas 17 setores da economia, que representam hoje 6 milhões de empregos diretos aqui no país, a terem uma carga tributária em cima do emprego um pouco menor. É lógico que ela continua ainda muito acima da média do mundo, né? No Brasil é 72%, o CDE é 22%. Então, nós precisamos manter isso. Há uma discussão no governo, nós não conseguimos ainda, mas temos um cenário favorável porque essa legislação de desoneração da folha vence no final desse ano. Então, nós precisamos já garantir isso para que o ano que vem a gente não tenha risco de desemprego, né? Porque vai aumentar o custo do emprego nesses setores, inclusive no setor de telecomunicações. Uma outra questão... Deputado, deixa eu aproveitar que o senhor está elencando uma série de projetos e também o senhor está com um tempo mais apertado.
E aproveitar para perguntar sobre a reforma tributária, como o senhor está enxergando o andamento dela, os impactos para o setor, se há algo que possa mitigar algum risco de aumento de carga para o setor. Importante, viu, Fábio? Eu ia falar exatamente agora sobre isso, só para terminar, que é um assunto importante, porque o que o governo quer em relação à desoneração é ampliar a desoneração para todos os setores econômicos do país, para todos os empregadores, e aí a proposta do governo é criar um novo imposto sobre movimentação financeira, que seria aí de 0,1%. Nós estamos analisando isso, porque o governo não quer manter só para esses 17 setores, quer desonerar a folha para todos os setores. Vai ser importante para o emprego. Hoje, o maior problema social do país é o desemprego, vocês sabem disso. Isso nós estamos discutindo para ver qual é a forma de solucionar essa questão. E em relação à reforma tributária, Fábio, o seguinte, nós tivemos aí a proposta, né, do imposto de renda, que, na verdade, beneficiou muito mais a pessoa física, mas em relação à pessoa jurídica, para muitas empresas isso acabou sendo até desvantajoso, né? Mas um problema que nós vemos não é nem no imposto de renda, né, é a questão tributária em cima de bens e serviços. E, infelizmente, né, a colocação, o ranking do Brasil em relação à questão tributária no mundo é vergonhosa, né? Nós temos praticamente o pior sistema tributário do mundo, dos 190 países acompanhados pelo Banco Mundial. Segundo o Banco Mundial, é o 184 pior sistema tributário do mundo. E ele é extremamente danoso e, segundo muitos analistas, é a principal causa do custo Brasil e que prejudica muito a competitividade do país, cria insegurança jurídica, são valores extremamente elevados para alguns setores, como é no setor de telecomunicações, que é superior à carga tributária a 40%. Na indústria, por exemplo, nos produtos que todos nós compramos, em média 46%, uma calça jeans é 52%. Então, quase que metade do custo daquilo, né? Quase que metade é imposto. Isso é muito acima da média do mundo, que tem como o imposto, né, a carga tributária sobre bens e serviços na faixa de 20%, 22%. Então, nós estamos com mais do que o dobro do imposto do mundo, e é lógico que os produtos aqui ficam mais caros, ficam mais difíceis de serem obtidos, né, a aquisição, e o que é pior, perde mercado para as coisas que chegam da China e dos outros países, que acabam chegando aqui por um valor menor. Bom, e o que está acontecendo hoje? Essa proposta sobre bens e serviços, né, nós temos ainda a possibilidade, nós tínhamos a PEC 45, que estava na Câmara, mas por problemas políticos ela deixou de ser discutida, né, mas nós temos uma proposta que já foi aprovada na Câmara e está no... que é a do deputado Raul, a PEC 110, né? E ela está sendo discutida no Senado, e eu entendo que há possibilidade real disso avançar. Uma parte dos senadores está bastante entusiasmada com isso. Nós sabemos que nós precisamos fazer uma reforma tributária que simplifique os impostos no Brasil. O problema, Fábio, não é só a carga tributária elevada em cima de alguns serviços e de todos os bens, né? Como eu falei, a indústria aqui paga 46%. E isso prejudica muito o custo final, a gente não consegue exportar os produtos de bens agregados. Por isso que a gente exporta muito commodities, mas a gente... Por quê? Porque o imposto em cima da mineração e do agro são baixos, em cima da indústria é elevado. Então, nós temos grande dificuldade de conseguir exportar nessa competitividade. A outra questão muito importante é o custo administrativo disso. Aqui custa 10 vezes mais caro para as indústrias brasileiras o custo administrativo. E isso é insuportável. Vocês sabem os números aí. O Brasil, o mundo, em média, gasta 150 horas homem-ano para o cálculo dos seus tributos, as empresas do mundo. Aqui no Brasil é 1.500, chegando em algumas empresas a ser 2, 3 vezes maior. Então, isso é impossível. Além da insegurança, nós temos também a maior judicialização em cima de impostos, hoje chegando a quase 4 trilhões de reais o contencioso fiscal. Ou seja, é um perde-perde. Nós temos uma guerra fiscal terrível e nós entendemos que a reforma é importante para equalizar melhor a distribuição dos impostos, mas também
para dar mais segurança para os investidores internacionais, já que, segundo empresas de desenvolvimento, empresas de investimento do mundo, agências de investimento, reconhece que o pior problema que as empresas têm no Brasil é o sistema tributário brasileiro. Então, nós precisamos vencer esse mal, né? Porque nós não podemos estar entre os piores do mundo. Nós precisamos, pelo menos, estar igual aos outros. Por isso, a proposta da PEC 110, Fábio, é a gente ter aqui o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que hoje mais de 80% dos países, inclusive da OCDE, já adotam. Então, nós queremos ser iguais e precisamos ser iguais ao mundo. E, para terminar a minha fala, eu gostaria de colocar que nós não temos 100 desafios, nós temos 2 ou 3 desafios importantes para a gente poder retomar o crescimento no país. Obviamente, nós vivemos um momento político que não nos ajuda, né? Não vou parar para falar isso, porque vocês assistem noticiário e acompanham a questão política no país, né? Mas isso é transitório também, né? Tudo passa, né? E a gente sabe o seguinte, que nós reconhecemos aqui esse leilão da Anatel como um bom leilão, né? Nós acompanhamos isso, eu estou acompanhando essa matéria, estou fazendo agora um relatório que vai ser apresentado, que reconhece que a proposta é positiva, que ela realmente atende essas questões da gente ter um 5G de muita qualidade no país, que é o 5G puro, né? O Release 16, aí, o standalone. Então, nós vamos ter o que tem de mais moderno, mais atual no mundo, e isso é muito positivo para as nossas empresas, nossa indústria, a sociedade brasileira. A gente também garantiu aí, inclusive num entendimento junto com o Tribunal de Contas, que todas as escolas tivessem um prazo para ser atendidas também com internet de qualidade para todos os alunos, que isso é fundamental, nós precisamos efetivamente garantir isso para as escolas brasileiras, né? Nós estamos numa era digital, e a questão da ampliação, da utilização dos 700 MHz, em especial, para que a gente possa ampliar para o campo, para os locais ainda não atendidos, para as estradas brasileiras, e que a gente possa ter uma participação regional aí das operadoras regionais também. Então, nos parece que nós temos muitos pontos favoráveis, e a gente acha que também um outro muito ponto favorável, Fábio, é o leilão ser não arrecadatório, né? Pela primeira vez, esses 40, talvez 50 bilhões de reais vão ser aplicados para ampliação da banda larga, para ampliação do sistema de digitalização, do programa de digitalização do Brasil. E, para terminar, queria dizer que, apesar das dificuldades todas, nós temos a 5ª maior população do mundo, viu, Fábio? E a gente acredita muito no Brasil, e a gente sabe que a internet, segundo analistas aí, ou análise de empresas, né, com muita credibilidade, isso deve dar um impacto de 1,25% no PIB. Isso dá mais de 100 bilhões de reais ano, né? O que a gente deve ter aí impacto ano de 1,25% ao ano quando o sistema estiver instalado. Então, nós temos muita pressa, contamos com todos vocês. O Brasil é um país que precisa de conectividade, né, para que ele possa produzir mais, para que ele possa exportar mais, que ele possa ser mais competitivo, ter melhores serviços para a sociedade. E a gente sabe que nós estamos vivendo uma era que nós só temos uma certeza, viu, Fábio? É que tudo vai mudar cada vez mais rápido. Então, a gente conta muito com a criatividade, com as parcerias, enfim, com as soluções que as oportunidades do 5G vai trazer e ampliação da internet aqui no país. Obrigado. Um abraço a vocês. Deputado, muito obrigado. Eu vou já correr aqui para o secretário Wesley Cardia, do Ministério da Economia, secretário de Fomento e Apoio a Parcerias. Secretário, como que o Ministério vê hoje o papel das parcerias com as empresas privadas de telecomunicações, projetos do governo, e como o senhor enxerga o 5G no contexto dessas parcerias entre o governo e o setor privado? Obrigado, Fábio. Obrigado, Ferrari, pelo convite. Que sorte a tua, hein? Fazer um evento um dia depois de sair o edital. Muito sortudo. Deputado Lippe, o seu speech agora foi música para os meus ouvidos. O senhor falando em todas essas preocupações relativas a impostos no Brasil, o senhor não faz ideia o quanto eu gosto de ouvir isso, porque se nós continuarmos não só com a carga tributária, mas também com a complexidade do sistema arrecadatório, vai ser muito difícil virar um país desenvolvido. Então, parabéns pela sua visão. Mussi,
prazer estar contigo aqui, Baigorre, eu tenho acompanhado aí as lutas todas dentro da Anatel, e a Vivian, a nossa representante de sexo feminino aqui, especialista em telecomunicações e tecnologia. Fábio, o Ministério da Economia, primeiro eu preciso situar a minha presença aqui, que é o PPI. Não traz ali na minha qualificação, eu sou secretário no PPI. O PPI é um órgão do Ministério da Economia, ligado também à Presidência da República, encarregado de exercer esse papel de grande hub, reunindo não só a administração pública como um todo, mas também o empresariado, as embaixadas, as agências reguladoras, as entidades de classe. Nós tentamos colocar todo mundo dentro de um mesmo complexo para que se consiga, através dessas ações do PPI, fazer com que uma série de projetos que são prioridade nacional saiam do outro lado. Então, nós apoiamos grandes empreendimentos, grandes iniciativas do governo, à medida em que esses projetos são colocados dentro do PPI, através de reuniões do Conselho. Esse Conselho é composto pelo Presidente da República, por 7 ministros de Estado e pelo PPI, que endossam projetos para que sejam apressados, sejam empurrados. Porque todos vocês aqui sabem a dificuldade que é no Brasil nós fazermos privatizações, nós fazermos concessões, o que no nosso entender do PPI é mais do que uma política de governo, uma política de Estado, é uma necessidade para que o país ande. O governo, seja federal, estadual ou os municipais, são maus administradores. Embora se tenha no governo, eu sou da iniciativa privada, eu estou no governo, então eu tive a oportunidade de presenciar e de conhecer aqui dentro do governo pessoas de altíssimo nível. O PPI tem profissionais que eu não imaginava encontrar de tal qualidade no governo. Mas as amarras do governo, as amarras tributárias, fazem com que qualquer projeto seja muito complicado. Eu vejo sempre, Fábio, os questionamentos, mas o ministro Paulo Guedes e as privatizações, os Correios, a Eletrobras, não é chegar, estalar os dedos e fazer com que essas privatizações ocorram. Não é assim. São processos muito complicados, com os quais nós lidamos aqui no dia a dia, empurrando de todas as formas para que todas as áreas do governo se agilizem e consiga-se entregar isso ainda dentro desse governo. Mas não é só isso, não é só a privatização de Telebrás, não é a privatização de uma série de empresas. Nós também temos aqui, na carteira do PPI atual, 190 projetos. As pessoas não fazem ideia da complexidade das nossas ações. Onde nós temos portos, nós temos setor de óleo e gás, mobilidade urbana com a privatização dos metrôs de uma série de capitais, entre elas Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre. Nós temos ações na área de tecnologia, de terminais pesqueiros, turismo, na área de abastecimento, ferrovias, aeroportos, 26 aeroportos ainda na carteira, 22 rodovias. Tudo isso é fundamental para o crescimento do país, porque o governo não tem dinheiro para fazer isso sozinho, para muitas áreas não tem competência para isso, porque a iniciativa privada faz melhor e mais barato. Então, nós aqui tentamos delegar, privatizar, vender, conceder para que isso aconteça da melhor forma possível. Nós chegamos aqui ao nível de sofisticação, se me permitirem, e nós estamos agora fazendo também parques nacionais, nós estamos fazendo florestas. Aí já veio a primeira pergunta, floresta, vamos privatizar a floresta? Não, nós vamos conceder para a exploração sustentável. Porque ao mesmo tempo em que o governo não tem condições de manter uma patrulha do IBAMA lá no meio da Amazônia, o privado que for explorar isso de forma sustentável vai ter interesse em que isso seja preservado. Então, tudo que nós pudermos passar para a iniciativa privada para que se tenha um Brasil melhor, nós estamos fazendo. Fábio, me permite só aqui, até agora, desde 2019, desde o início desse governo, até a presente data, nós já fizemos leilões e projetos
com expectativas de investimentos de 547 bilhões de reais e outorgas e bônus no valor de 125 bilhões de reais. Isso significa quase uma reforma da Previdência. Isso é muito dinheiro e dinheiro que é muito melhor utilizado do que simplesmente estivesse nos cofres do Estado. Ainda dentro da tua pergunta, o Ministério da Economia entende como a forma mais interessante, a forma mais inteligente de fazer justamente essas parcerias. Como falou agora há pouco o Baigorre e também o deputado Lippe se referiram, há 20 anos atrás nós tínhamos a telefonia pública. Tem gente que ainda acha que era um bom negócio, que era legal ficar daquele jeito. Isso é inacreditável, mas eu assisti isso numa reunião há dias atrás, quando vocês querem privatizar tudo, nós perdemos o controle sobre a telefonia. O que? Tem gente que ainda pensa assim, mas se nós não formos firmes nesse sentido, nós ficaremos no século, não é nem no século XX, nós vamos voltar para o século XIX, daqui a pouco nós vamos ter tambor aqui para fazer comunicação. Então é fundamental esse tipo de parceria com a empresa privada, estou falando muito rápido aqui, porque tem tanta coisa para contar, para que a gente siga nesse caminho, Fábio, de levar o desenvolvimento ao Brasil, aquilo que o governo sozinho não consegue fazer. Legal, secretário. Eu vou passar agora para a banda do setor privado. Então, queria começar aqui com o presidente Vivian Suruagi, do FENINFRA, e a gente se falou algumas vezes aqui pelo jornal, prazer estar com ela aqui nesse painel. E eu queria dar a ela como que as empresas representadas aqui pelo FENINFRA, que são empresas de instalação, manutenção de redes, são afetadas pelos cenários de reforma tributária colocado no Congresso, e também qual a expectativa do setor em relação ao 5G, no cenário atual, para a instalação das infraestruturas necessárias para essa tecnologia. Perfeito. Obrigada pela oportunidade de participar no painel. Vamos lá. Em relação ao Brasil, nosso novo Brasil digital, 5G, eu aplaudo muito as palavras do conselheiro Baigorre, né? Eu anotei quando ele fala assim, que nós temos que ter uma concorrência justa, que tudo muda muito rápido e precisamos de regulamentos mais amplos e simplificados para todos. Ou seja, nós estamos numa nossa sociedade totalmente dependente dessas plataformas de serviço, né, que estão suportadas por tecnologias de informação, comunicação digital, infraestrutura de telecomunicações, que são justamente as atividades que nós, pela Confederação, nós representamos e parte é representada pela FENINFRA. E é uma verdadeira revolução global que não para e não vai parar nunca mais. E nós que estamos aqui presentes, nós fazemos parte disso aí. É a iniciativa privada, é a sociedade, é o governo, através do Ministério da Economia, da Anatel e o Legislativo. Nós juntos vamos encontrar todas essas soluções que vamos precisar, né? E esse desenvolvimento que nós estamos alcançando aqui em telecomunicações no Brasil, em tecnologia da informação, foi conseguido graças à alta competência das operadoras representadas aqui pelo meu amigo Ferrari, das empresas de serviços especializadas, dos trabalhadores. Nós representamos em torno de 137 mil empresas que empregam mais de 2,2 milhões de trabalhadores qualificados. E eu repito isso em toda fala minha, não paramos, foram serviços árduos, ininterruptos, eficazes. Nós fazemos capacitação anual de mais de 1 milhão de trabalhadores nessas competências novas que são requeridas no nosso ecossistema, né? Agora, nós temos que resolver alguns problemas. E você perguntou sobre a questão, por exemplo, da reforma tributária. Como o nosso nobre deputado Vitor Lippe, ele falou, nós somos altamente tributados, é um absurdo, são recolhidos em torno de 65 bilhões anualmente em tributos, mais de 115 bilhões recolhidos para fundos setoriais, infelizmente em torno de 8% aplicados em telecom. A nossa carga tributária é um absurdo, são aqueles 46, 47,5% em média, chegando a 59,7%, ou seja, a cada R$100 que
é cobrado, o consumidor paga 60 em tributos, né? Ou seja, nós não podemos aceitar essa máxima que muitas empresas falam aqui no Brasil, que é muito arriscado investir em telecomunicações no nosso país. Isso nós não podemos aceitar. Nós estamos aqui com o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, que eu admiro profundamente. Ele sabe que, e ele foi precursor de uma reforma tributária também do governo, nós precisamos fazer a reforma tributária. O deputado Lippe falou sobre o quanto nós gastamos, em torno de 1.501 horas para cumprir a regra do fisco. Nós estamos nas últimas posições, nós gastamos 5 vezes mais do que a média da América Latina e 10 vezes, em torno de 10 vezes mais do que a OCDE, que a média da OCDE. Não tem sentido. Em 2019, eu estava fazendo essa busca, me parece que foram iniciados em torno de 5.200 novos processos envolvendo impostos, taxas de contribuição, ou seja, isso aí impede a entrada de recursos no governo, e precisa desses recursos, né? Nós estamos vendo a agonia do governo com relação a isso aí, para implementar os seus projetos, e impede também o investimento das empresas. E nós estamos, o INSPER fez um trabalho de que o nosso contencioso tributário é em torno de 5,4 trilhões de reais, ou seja, 75% do PIB. Então, nós precisamos urgente fazer essa reforma tributária. Agora, reforma tributária simplifica, unificar, mas nunca pode ser aumentar tributos. E também não pode haver aumento de tributos em setores como o nosso, que garante a empregabilidade no país. Nós somos intensivos em mão de obra, intensivos. Então, nós temos uma situação atual do governo que está muito pressionado por gastos e nós temos que ajudar a encontrar uma solução para isso aí. Nós temos a PEC 45 e a PEC 110, como bem falou o deputado Vitor Lippe, né? Sobre as duas, nós apoiamos, nós do setor da FENINFRA, da Federação de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações, Informática e Call Center, apoiamos, porém, mais uma vez, como nós somos intensivos em mão de obra, não pode ser um projeto que vá diminuir o tributo de um setor ou de outros setores e aumentar o tributo de 75% do PIB, que é o setor de serviços. Então, esse projeto nós apoiamos, porém, é necessário fazer algumas revisões. E o governo lançou o projeto dele, disse que era em 4 etapas, nós estamos aguardando todas essas etapas para ter uma visualização maior. Nós tivemos inicialmente apresentada aquela questão da unificação do PIS e COFINS em 12%. Para nós é completamente inviável, tendo em vista que nós pagamos 3,65%, ou seja, com pouco aproveitamento de crédito, nós vamos ter um aumento médio de em torno de 5%. Então, nós sabemos que o governo está estudando formas de adaptar esse projeto para ele ser viável para todos, né? Para nós não entrarmos na questão do desemprego. E também veio uma segunda etapa do projeto, que me parece que foi enviado em junho, e esse projeto foi enviado pelo governo, que mexia com a questão do imposto de renda e tributação de dividendos, mas foi totalmente desfigurado, não é? Então, da forma que ficou este projeto, em que ele reduz o imposto de renda em 7% percentuais, em que ele tributa dividendos, nós estamos tendo um aumento de imposto de 34% para a empresa de lucro real, de 34% para 37,1%, ou seja, 3,1%. Para as empresas do lucro presumido, tem um aumento médio de imposto de 10%. E nós temos a extinção do JCP. Então, veja só, para nós, empresas de serviços, que trabalhamos, vamos supor, no lucro real, nós estamos com 5% da primeira fase do projeto na unificação de PIS e COFINS, mais 3,1%, 8,1%. E numa situação que as empresas estão com lucro zero, prejuízo ou resultado pífio, é inimaginável, é impossível nós termos qualquer aumento de carga tributária. Então, analisando
esta reforma enviada até agora pelo governo, que é claro que está no Senado e precisa ser analisada e ter um encaminhamento, as mudanças até agora não reduzirão os impostos, e nós não podemos aceitar, não vai ter neutralidade arrecadatória desejada pelo governo, não simplifica em nada a vida do contribuinte, não vai gerar empregos, irá incentivar a pejotização, não vai ter investimento. Eu creio que é melhor a gente comprar título do Tesouro sem risco e pagar, sei lá, 15% do que investir. E eu sei que não é isso que o governo quer, nem o legislativo, nem a sociedade. Então, nós precisamos votar, sim, pacotes, porém, o projeto inteiro. E nós estamos esperando essa questão da outra fase de desoneração da folha, conforme foi prometido, né? Nós temos que... A FENINFRA... Pois não. A FENINFRA apoia essa ideia de trocar a desoneração da folha pela famigerada CPMF do ministro Paulo Guedes, de 0,1%? Vamos lá. Essa questão da desoneração. Fazendo um preâmbulo sobre a questão da desoneração. Vamos lá. Nós precisamos manter a desoneração das empresas. Essa desoneração vale há 10 anos. Nós não conseguimos aumentar, como nos sugeriram, aumentar o custo para o consumidor. Primeiro, nós não temos contato com o consumidor, né? As empresas de serviço são normalmente contratadas por toda a sociedade. E segundo, eu acho que isso é totalmente incorreto. Então, esses contratos de desoneração, eles foram firmados desta forma, né, considerando um custo de folha. Se eu fizer uma conta, considerando um custo de folha de 60% do faturamento, a perda da desoneração dará um aumento médio de 7,5% do faturamento. Então, veja, tudo está sendo geométrico esse aumento. Nós não temos considerando, nós não temos essa condição de fazer isso aí. Nós achamos razoável, considerando que o Brasil é o país que mais tributa sobre a folha de pagamentos, com incidência em torno de 28% contra 7,5% dos Estados Unidos e 5% do Chile, que é razoável se lutar por uma desoneração de todos os setores, e eu, particularmente, não vou colocar a posição nem da federação, nem da confederação, eu acho razoável, talvez, um imposto digital. Só que esse imposto digital, a CPMF, vamos chamar assim, ela tem grandes resistências, não é? Então, enquanto se discute essa questão, e nós acreditávamos que iríamos resolver com o projeto do governo, se conseguíssemos votar mais rapidamente, como não conseguimos, essa desoneração tem que ser votada para os 17 setores de imediato, porque não tem a questão desta imposto digital, desse CPMF, e, em paralelo, nós buscarmos recursos para diminuirmos essa carga tributária sobre folha, que é uma carga tributária obscena. Porém, qual será a fonte de recursos para isso aí? E veja que nós estamos numa situação limítrofe. Nós precisamos definir investimentos. Essa definição envolve compra de equipamentos, aluguel de galpões, não demissão de trabalhadores, qualificação de mão de obra. Como eu falei, nós temos 1 milhão de pessoas que nós treinamos anualmente. E se acabar com a desoneração, vai ser instituído o programa da demissão, né? E nós não podemos aumentar esse problema no país, considerando, como todo mundo sabe, que foi cantado em verso e prosa, que nós temos em torno de 14,6% da população desempregada, 49% do trabalho informal, tem mais gente sem trabalhar do que trabalhando. Então, no limiar do 5G, onde esses novos negócios e novas tecnologias serão criados e que os serviços online avançarão fortemente, onde a vida online é um caminho sem volta, nós não podemos permitir que, sem a desoneração, em torno de 520 mil pessoas sejam demitidas em nosso setor, em vez de nós termos uma criação de emprego em curto prazo de aproximadamente 1 milhão de pessoas, né? Obrigado, presidente. Eu vou agora passar para o Marcos Ferrari. Como disse o secretário, ele deu sorte aqui com o evento ser feito logo depois do edital do 5G.
E então eu vou, inclusive, surpreendê-lo, já que ele deu essa sorte, eu vou surpreendê-lo invertendo o roteiro que ele certamente recebeu aí e começar pelo final, para a gente falar um pouco desse edital de 5G, que apesar de não ser arrecadatório, como, né, a Conexis defende há muito tempo, ele traz uma série de obrigações para as operadoras como parte das políticas públicas de conectividade. Eu queria saber como essa agenda de cooperação poderia avançar daqui para frente, o que você acha que pode ser aperfeiçoado, um pouco o seu panorama aqui sobre esse edital e suas considerações sobre isso. Fábio, obrigado, não sei Fábio. Se você consegue me ouvir. Oi, deputado. Estamos ouvindo, deputado. Eu vou pedir desculpas a vocês, eu infelizmente tenho que deixá-los nesse momento. Queria aqui mais uma vez cumprimentar vocês. Como sempre, eu tenho um grande entusiasmo pelo tema. Quero aqui reconhecer o governo federal que tem feito um belo trabalho, eu acho que foi parceiro nesse projeto e nessa questão da gente acelerar o processo do 5G no Brasil, o Ministério da Economia aqui representado pelo Wesley. Mais uma vez, reconhecer a Anatel pelo esforço, a dedicação aí do Carlos, né, e de toda a presidência e a diretoria. A gente sabe que não é fácil construir isso, mas as coisas eu acho que estão caminhando. A gente começou com muitas dúvidas, eu acho que muitas questões que surgiram foram resolvidas ao longo do tempo. O Tribunal de Contas também fez, acho que, um bom trabalho com a questão das escolas e mais algumas questões que nós achamos relevantes. Eu acho que houve um aperfeiçoamento do processo, né, Vivian? Vou deixar um abraço para você, para o Marcos aí também, da Conexis, lembrando a importância dos investimentos, né? Se tem alguma coisa que a gente é precioso no nosso país, são vocês que geram empregos, né? A conectividade é fundamental. Ela não é apenas um serviço, ela é absolutamente estratégica. Sem vocês, nós não vamos para lugar nenhum, ao contrário. Então, acho que todo o nosso esforço tem sido no sentido de buscar isso, e eu quero aqui reconhecer o esforço das operadoras, dos investimentos expressivos que vêm acontecendo, 15, 20 bilhões de reais ano, às vezes até superiores a isso. Eu acho que é muito importante que todos nós reconheçamos isso. A gente sabe que nós não temos ainda o ambiente de negócio que a gente gostaria, mas a gente tem um país ainda com muitas oportunidades e necessidades, e nós vamos ter que acreditar nisso e construirmos juntos esse país, né, com melhor infraestrutura, mais competitivo. E se Deus quiser, viu, Vivian, a gente vai mudar esse sistema tributário do Brasil, que é uma vergonha. Isso atrapalha todo mundo, atrapalha o governo, atrapalha as empresas, atrapalha o crescimento do Brasil, atrapalha tudo. Então, vamos trabalhar também em função disso. A gente conta com todos vocês. Me desculpe sair agora, mas deixo o meu abraço especial a todos vocês aí. Meus cumprimentos mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Marcos, você pode retomar a palavra. Posso sim. Posso sim. Obrigado, Fábio. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui moderando esse painel. Cumprimentar a Vivian, minha amiga aqui do setor, presidente da FENINFRA, companheira de várias lutas aí no setor. Cumprimentar o secretário Wesley. Secretário, de fato, assim, não sei se é sorte, né? Mas alguma coisa escreve nosso destino, e estamos aqui logo após o edital da Anatel discutindo, fazendo o nosso evento, é o terceiro dia. O setor telecom acho que é um exemplo de que a privatização dá certo. Acho que essa mensagem é importante. Cumprimentar meu amigo Baigorre, conselheiro da Anatel, talvez um dos maiores conhecedores do setor e, sem dúvida alguma, um dos melhores quadros da administração pública. Ricardo Mussi, obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco nesse debate. Fábio, como anfitrião e como o tempo é curto, eu vou tentar falar o menos possível para que nossos convidados falem mais. Tá? Eu vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Vamos dizer assim, nós trabalhamos muito para que o leilão fosse não arrecadatório. De fato, ele foi desenhado dessa maneira e existem muitas obrigações. O 5G em si, ele, vamos dizer, o edital, melhor dizendo, ele é o pontapé inicial do 5G no país. Existem muitas coisas a serem feitas ainda para que, de fato, tenhamos todos os benefícios dessa tecnologia móvel, né? Bom,
olhando o edital em si, o que eu queria comentar para ser bem breve e deixar que os demais falem, né? Existem 3 maneiras de chegar, de ter cobertura móvel no país. A primeira são os nossos investimentos, no setor privado. Isso nós fazemos muito bem. Então, no ano passado, mesmo com a pandemia, nós continuamos a investir acima da média dos últimos 10 anos. Então, tínhamos 32 bi em 2020. Tá? E esse ano, 2021, estamos aumentando os investimentos já realizados em relação a 2020. Ou seja, os investimentos privados nós sabemos fazemos muito bem. A outra maneira de levar cobertura é via as obrigações editalícias, as obrigações que estão no edital. E isso nós também fazemos muito bem. Como exemplo, eu posso dar o edital passado do 4G, no qual nós cumprimos as metas do edital bem antes do que estava previsto no edital e nos contratos. A mudança da TV analógica para digital fizemos também muito bem. A política pública do edital que nós executamos não teve uma reclamação. Sabe? Uma reclamação. A terceira perna de levar cobertura é via política pública do governo. Aí que a gente tem dificuldade. O Estado brasileiro precisa entender, né, a importância que tem a conectividade para a sociedade. Eu acho que a pandemia trouxe isso à tona. Não é possível conviver com uma carga tributária de quase 50%, uma arrecadação de fundos que, em valores históricos, são 120 bi, dos quais apenas 8% foi usado e o resto para superávit. Como que a gente vai fazer a política pública do Estado brasileiro com uma situação dessa, cujo valores são subtraídos das operadoras e dos consumidores de telecom para o caixa do governo, e, ao mesmo tempo, os fundos setoriais que nós, operadoras, contribuímos todo ano, não são usados para fazer a política pública, gerando uma situação no qual nós vivemos na pandemia. Então, os tais desertos digitais é muito mais em função da ausência do Estado na sua política pública de levar internet, conectividade, serviços móveis e telefonia para a população do que qualquer outra explicação, porque as obrigações editalícias nós executamos muito bem. E iremos executar muito bem também as obrigações que estão no edital 5G. Os investimentos do setor nós também fazemos muito bem, haja vista todo o sucesso do modelo de privatização do setor de telecomunicações. 23 anos que foi privatizado e é um sucesso, é o 5º maior mercado no mundo. Então, assim, aproveitando a sua pergunta, né, talvez eu tenha respondido diretamente a pergunta, mas eu queria colocar isso em perspectiva, porque o 5G ele vai, de fato, chegar a todos a todos que poderão ser beneficiados, mas para isso é importante que tenhamos a terceira perna funcionando bem. Nossos investimentos nós fazemos muito bem, as obrigações que estão no edital vamos fazer muito bem, e é importante que o Estado faça uma política pública de conectividade. Né? Nem que façamos aqui, né, um Pacto Brasil Digital, no qual nós, junto com o Estado, junto com o governo federal, Congresso, governadores e prefeitos, façamos um pacto para que possamos, de fato, levar conectividade e que não aconteça. Né? Eu acho que a grande lição por causa da pandemia não deixe de executar a política pública, porque os recursos que são suprimidos à política pública vão gerar agências ao longo dos anos. Na pandemia, a gente enxergou isso de maneira muito, muito clara, com os desertos digitais, no quais, vamos dizer assim, boa parte da população não conseguiu ter acesso à internet por falta de política pública, não por falta de investimentos do setor privado. Então, eu queria deixar essa colocação, Fábio. Ótimo, Marcos. Eu vou aqui para o Ricardo Muti, do presidente da Cisco. Eu queria perguntar ao Ricardo quais são os principais desafios que a Cisco enxerga na implementação de uma agenda digital para o Brasil, quais deveriam ser as prioridades, e também queria que você comentasse sobre essa agenda do 5G especificamente,
como que esse novo cenário vai impactar os diferentes atores, as empresas, e como a Cisco se insere nesse contexto. Ricardo? Eu não sei se o Ricardo saiu. Voltei aqui. Você me ouviu, Ricardo? Voltei. Não, eu não ouvi. Minha conexão, de repente, parou aqui inteirinha e acabei de voltar. Ah, tá bom. Eu vou recolocar minha pergunta, então. Porque não é 5G, né, Ricardo? A pergunta que eu queria fazer para você é quais os principais desafios que a Cisco enxerga na implementação de uma agenda digital para o Brasil, quais deveriam ser as prioridades e o que se espera, que vocês esperam aí na Cisco, no mercado de telecomunicações com 5G, como esse cenário vai impactar as empresas. Travou de novo? Pelo jeito, o Ricardo travou de novo. Bom, então eu vou fazer o seguinte, como o conselheiro Carlos Baigorre tinha uma agenda mais apertada, já tinha que sair, eu vou fazer uma última pergunta para ele e para poder também liberá-lo e ele dar as palavras finais aqui. Conexão conselheiro, nós estamos travando aqui. Voltou, Ricardo? Como está travando aqui, eu estava passando a palavra para o conselheiro aqui, Carlos Baigorre, porque ele tem que sair para fazer as considerações finais dele aqui. Eu volto para você, tudo bem? Deixa eu faço a minha aqui, eu respondo. Eu ouvi tua pergunta, respondo na sequência. Tá bom, obrigado. Conselheiro, o senhor faça as considerações finais e, né, como um guia aqui, como o ambiente de autorregulação setorial poderá conviver com a estrutura regulatória atual. E aí o senhor faça as considerações finais e aí eu te libero para sair. Obrigado, Fábio, pela consideração. De fato, a agenda está um pouco apertada hoje, mas, enfim, é uma honra estar aqui participando do terceiro evento do painel Telebrasil. Ferrari prometeu que eu vou poder escolher uma música de abertura do ano que vem eu vou poder escolher. Mas, enfim, eu acho que a autorregulação é uma grande avenida de oportunidades para o setor de telecomunicações demonstrar sua maturidade em termos de funcionamento do mercado, de poder se compor conflitos, porque o que a gente percebe, muitas das regulamentações que estão hoje previstas, elas decorreram de conflitos entre empresas, né? Então, toda a questão da interconexão, que foi longamente regulamentada por muitos anos na Anatel e sempre foi um ponto de muito debate, é basicamente um relacionamento comercial entre empresas. Você tem a questão da ILD, exploração industrial de linhas dedicadas, também era outro conflito gigantesco envolvendo o relacionamento entre empresas. Então, eu acho que muitas questões regulamentares hoje, elas poderiam, não à época, né, porque o setor não tinha essa maturidade, tinha acabado de sair da processo de privatização, mas hoje já com as empresas estabelecidas, com uma cultura regulatória bastante consolidada, eu entendo que o setor tem todas as condições de regulamentações próprias, né, no modelo de autorregulação, é óbvio, sempre com a supervisão da Anatel, é claro. Mas eu vejo uma oportunidade de complementaridade, né? Por exemplo, eu estava falando que a regulamentação da agência, na minha visão, ela tem que ser o mais principiológica possível, mas às vezes, se houver alguma necessidade de definição, de pormenorização dessas regras, que essa pormenorização possa ser feita entre os operadores do setor de forma consensual. Então, por exemplo, a gente pode... existe uma regulamentação que eu sempre falo, né, regulamentação do mercado secundário de espectro. O mercado secundário de espectro é algo que é possível a partir da revisão da Lei 3879 e ela não depende de uma regulamentação, ela já é uma possibilidade. Imagino que o setor pudesse, eu sempre instigo o Ferrari e o pessoal da Conex isso, que essa é uma solução, pode vir por autorregulamentação. É claro, a Anatel vai observar se não tem nenhum tipo de prejuízo à concorrência, à dinâmica do mercado, mas eu entendo que existe sim um grande espaço de complementaridade entre a regulação estatal e a autorregulação.
E eu acho que essa complementaridade se dá justamente no nível de detalhe, enquanto quando você olha para, imagina assim, para o setor bancário, o Banco Central tem um nível de regulamentação e depois você tem órgãos como a FEBRABAN que traz essa regulamentação para um nível de maior detalhamento até para que o sistema funcione, né? O sistema bancário funcione. Eu acho que é algo muito nessa linha. Você poderia ter regulamentações mais principiológicas sendo emanadas pela Anatel e os detalhamentos mais pormenorizados sendo concebidos e consensuados pelo setor de telecomunicações. E, havendo conflitos, havendo disputas e havendo, digamos assim, reclamações de parte a parte, a Anatel sempre pode entrar intermediando. Mas eu acho que o que a gente tem que fugir, eu penso que o que a gente tem que fugir, e foi um efeito, algo muito verificado no começo da regulamentação da agência, é que a Anatel entrava nessa pormenorização das regras, e era uma regra que não atendia ninguém, então ficava todo mundo insatisfeito. Então, eu acho que a assimetria de conhecimento, a assimetria de informações entre o Estado e as empresas privadas exige que haja essa complementaridade entre a regulação estatal, no nível mais alto, e uma regulamentação mais detalhada e pormenorizada no contexto de autorregulação, de corregulação, ou algum outro modelo em que haja participação mais efetiva das empresas do setor. Bom, é isso, Fábio, eu agradeço minhas palavras finais aqui, agradeço ao Ferrari, a Vivian, a todos os que estão participando aqui nos assistindo e já peço licença para me retirar. Obrigado, Fábio. Obrigado, conselheiro. Ricardo, você está com a gente? Vamos lá, vamos tentar falar agora, estou aqui sim. Tá bom, obrigado. Você ouviu a pergunta, acho que eu não preciso repetir, né? Ouvi sim, peço desculpas aí. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade aqui, o Ferrari por estar aqui compartilhando com um pouquinho dessa visão da Cisco. Agradecer também do doutor, do Vitor já saiu, o conselheiro Baigorre também já saiu agora. Agradeço a todos, doutor, ao secretário Wesley, você moderador, agradeço aqui em nome da Cisco esta oportunidade. Na verdade, um pouquinho dessa questão desta aula, né? Grandes professores, questões importantíssimas de cunho universitário, realmente as questões e segurança jurídica do país são de extrema relevância para a nossa indústria aqui, né? Uma indústria de telecomunicações, uma indústria de produtos e soluções, mas muito enraizada na questão do serviço, que realmente emprega tantos. Quando a gente olha esse tema de 5G, e eu também aqui não vou devagar muito sobre as questões de políticas ou tributação, porque já foi amplamente discutido aqui. Mas eu queria colocar uma atuada aqui de uma questão, de uma agenda positiva que a gente enxerga aqui na Cisco, no que tange essa nova visão do que poderá vir, ou do que será essa questão do 5G, do potencial dela, agregado a outras tecnologias que a gente enxerga aí no mercado, como Wi-Fi 6, que vão trazer todo um contexto, uma nova visão de desenvolvimento de novas soluções. Banda muito maior, velocidades muito maiores, latência muito menor, o que vai habilitar o desenvolvimento de coisas, como foi colocado aqui, com ampla divulgação de novas soluções que a gente talvez nem imagina. Eu acho que um ponto importante nesse contexto é a gente continuar na visão de um investimento, principalmente no cunho de educação, né? Transformar o desenvolvimento de habilidades digitais para essa nova economia. A partir do momento que você tem uma nova tecnologia habilitando a possibilidade de criação e geração de novas demandas, isso automaticamente traz a possibilidade de uma geração de um novo ver e de uma nova economia sendo habilitada principalmente para as questões de startups. Hoje, a gente enxerga uma possibilidade de geração de novos ganhos, novos casos de uso, que vão ser, de fato, habilitadores para uma nova economia ou uma economia tal. Se falou muito sobre questões de IoT também. E IoT, quando a gente olha aqui, é a conectividade esbarrando em todo o nosso dia a dia, desde a indústria, uma nova visão de uma planta inteligente, até a cidade, né? E como você habilita esse cenário de capturar essas informações
deixando que isso vá a domínio público, justamente para a demanda de novas soluções, uma nova economia digital, obviamente levando em conta também uma questão extremamente crítica, que é a questão de proteção de dados. Então, a gente acredita, de fato, que essa visão do 5G com as novas tecnologias vão abrir e habilitar o mercado para uma nova visão que vai gerar, de fato, um modelo principalmente de monetização. O secretário Wesley comenta bem aqui das questões das iniciativas público-privado, né? A gente vê uma explosão muito grande no país aí dos pequenos service providers, dos providers. Isso tem sido muito bacana e a gente começa a ver no país hoje iniciativas de fomento de uma infraestrutura tecnológica robusta e segura. E começam a sair ali do papel o que a gente olhava anteriormente como processos ainda incipientes para algo real, né? Na questão dessas PPPs, principalmente na parte de infraestrutura. Quando a gente olha aí novas economias, a economia digital, uma nova demanda, a gente tem hoje uma disseminação muito maior aí na parte de educação ou teleeducação, telemedicina, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso. Nada disso seria possível se a gente, ou nada disso é possível se a gente não tiver ali uma infraestrutura de conectividade robusta e, acima de tudo, segura. Então, a gente começa a ver a evolução de novos modelos de negócio que dão a segurança jurídica para que as empresas vistam nesse tipo de iniciativa, que vão alimentar, em primeiro lugar, ter o Estado um serviço melhor, com as secretarias daquele Estado ou de um município sendo melhor atendidas, provendo os seus serviços de forma digital, para um cidadão cada vez mais conectado, né? Um jovem cidadão cada vez mais conectado, para uma demanda que vai ser atendida ali pelo governo, com alguns governos com uma evolução muito, obviamente, alavancados e acelerados pela questão da pandemia, na questão do governo sem papel. Eu vejo isso acontecendo em todas as esferas, desde a esfera federal, capitaneada lá pelo pessoal do governo digital, estados e municípios também numa evolutiva muito bacana sobre isso, inclusive o mercado privado, né? E gosto muito do que eu tenho visto e trabalhado com alguns parceiros de negócio nessa questão desta mescla, né? Utilização dessa infraestrutura para um bom governo ou do governo e também ela sendo utilizada para fomento, rendas acessórias para o mercado privado. Eu acho que essa mistura ela é extremamente importante e eu acho que vale a pena e, de fato, a gente precisa fomentar cada vez mais isso. Enfim, a gente precisa também olhar uma forma de prover cada vez mais um ambiente amistoso para a questão do empreendedorismo. A visão do empreendedorismo, a visão de trazer o ecossistema de inovação para um país é algo extremamente importante. De novo, não vou entrar na questão tributária e na questão de políticas públicas, já foi amplamente discutida, mas elas realmente são essenciais para isso, né? É comprovado que países em que tem de inovação, políticas públicas em prol do empreendedorismo, eles conseguem atrair cada vez mais investimentos, cada vez mais inovação. E claro, que toda vez que a gente fala de isso vem de encontro com a questão de empregabilidade. Falamos hoje de milhões de brasileiros aí desempregados, né? Mas, por outro lado, a gente também tem uma gama de vagas na área de tecnologia aí em aberta por falta justamente de pessoas qualificadas para isso. Então, é parte também aí, vamos dizer, meio a meio do governo de fomentar uma iniciativa que busque, de essência ali, maior busca de treinamento nesses jovens para este mercado ou um novo mercado de trabalho na era digital. E nós também da iniciativa privada, perdão, buscarmos também algo que vá olhar a forma desses jovens, né? Inclusive meus amigos da Brascom, da qual a gente participa aqui também numa discussão ampla, têm trabalhado justamente nessa questão de fomentação. Como é que a gente gera novos desenvolvedores? Como é que a gente forma novos cientistas de dados? Como é que formamos aqui pessoas na área de cibersegurança, algo extremamente crítico para o país hoje, seja na sua infraestrutura básica, seja nas empresas.
A gente tem visto aí vários casos do mercado de problemas de sequestro de dados, roubo de informações. Ou seja, o tema, toda vez que você abre conectividade, fala de internet das coisas, há uma brecha de segurança. E por conta disso também entro cada vez mais de soluções e de profissionais que vão buscar justamente essa visão de desenvolvimento de capacidades para suportar essa nossa demanda no mercado. Enfim, Pois é, eu Ricardo, acredito eu queria aproveitar esse teu gancho e perguntar para você onde você acha que estão os principais gargalos de formação de profissionais nessa área. A gente tem um déficit enorme, realmente, nessa área digital. Eu queria que você identificasse aí um pouco mais detalhadamente os gargalos, o que você sugere que seja efetivamente feito, e aí você também já pode partir para as considerações finais, que aí eu vou passar por uma sequência de considerações finais aqui, porque o nosso horário também já está se aproximando do limite aqui. Eu acho que a gente bate na base, viu, Fábio? Primeiro que 85% da população infantil do país é formado na escola pública. Eu sou filho da escola pública. Eu acho que a gente tem que ter uma maior atratividade, principalmente na formação de área de exatas. Ponto por há projetos já capitaneados pelo governo federal, em especial o IDE, o Ministério da Projeto Escola Conectada. A gente tem que mudar um pouco da visão e transformar. E ali tem uma visão de infraestrutura, de alfabetização lógica do professor e também alteração completa, mudança de toda a parte de material pedagógico. Então, a formação inicial de um aluno ele tem que ser ambientalizado desde o início para esse mundo de tecnologia. Precisa, de fato, melhorar mais a nossa visão, o nosso abraço na questão do empreendedorismo, principalmente na parte de inovação dessa nova geração. É, sim, responsabilidade tanto da iniciativa privada quanto do governo fomentar, sim, a formação de novos programadores para essa nova economia digital e sermos, sim, agentes habilitadores para esse novo ecossistema de economia digital. Enfim, faz parte do nosso trabalho aqui também, sempre buscar inovação, olhar os problemas, resolver problemas, justamente para impactar cada vez mais a vida das pessoas, criando empregos, gerando novas oportunidades para esse mercado. Essa é o mote da Cisco. Eu acho que tecnologia, no fim do dia, Fábio, só tem um propósito: melhorar a vida das pessoas, transformar esse país num país melhor. E é parte de todos nós, iniciativa privada e governo, que façamos isso de mãos dadas. Muito obrigado a todos. De novo, peço desculpas aqui pelos problemas de conectividade. Aqui não é tudo Cisco, então por isso que está tendo problema. Estou brincando. Mas eu agradeço a oportunidade de todos aqui pela aula. Compartilho de vocês aqui todos os problemas. E, acima de tudo, eu sou um brasileiro que acredita nesse país demais, acredita no brasileiro, acredita que nós vamos cada vez crescer e seremos melhores. Muito obrigado a todos pela oportunidade mais uma vez. Fiquem todos bem e fiquem com saúde. Obrigado, Ricardo. Também vou passar a palavra aqui, agora estou fazendo na ordem inversa, então eu vou passar a palavra para a Vivian Suragi, para ela tecer as considerações finais. De repente também contar um pouco da experiência do que foi o setor durante a pandemia e aí tecer as considerações finais e um pouco mais de cenário. Perfeito, Fábio. Obrigada por essa finalização. Vamos lá. Na pandemia, como eu falei, todos nós fomos heróis, né? Nós somos heróis, nós continuamos ainda com cuidados, restrições, mas os trabalhadores foram para a rua, as empresas estavam nos escritórios onde tinham que estar, estavam em home office, quer dizer, é algo que não volta mais a questão de trabalho 100% no escritório, 100% em home office, vamos ter modelos híbridos. Nós tivemos, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, grandes mudanças, mas nós somos vencedores. E o resultado disso aí é esse edital, não paramos, o governo não parou, ninguém parou, a sociedade não parou, o Congresso não parou, nós temos o edital do 5G, né, que vai afetar a todo mundo, vai jogar conectividade em todo o país. Não existe este nosso novo normal sem conectividade, não existe conectividade sem telecomunicações. Então, isso aí nós estamos bastante claros. É importante que nós continuemos lutando por assuntos que são fundamentais para o nosso setor. Eu falei sobre dois deles, que é
a reforma tributária, um ponto. O outro ponto é a questão da desoneração. Nós temos também a questão da lei das antenas, que eu não vou falar aqui, porque já foi debatido em vários painéis, mas não tem sentido nós termos Nova York e Londres com 300 habitantes por antena, e o Brasil, em média, ter 2.500 habitantes por antena, 2.200 habitantes por antena. São Paulo ter lugares, por exemplo, São Paulo, estado com 18 mil habitantes por antena. Então, nós precisamos resolver este assunto, porque não adianta nós falarmos em 5G, em complementar o 4G, como vem nas obrigações do edital do 5G, se nós não tivermos antena. Nós não vamos sair do lugar. Os municípios que não tiverem uma lei adequada de antenas, eles não vão conseguir performar e vão, como a gente fala, morrer na praia, vão ficar para trás. Outro ponto muito importante, inclusive na abertura do painel, o presidente da TIM, o Pietro Labriola, ele levantou, é a questão da assimetria regulatória que existe entre as empresas de telecom e as empresas de internet, que é um problema antigo, e só está se acentuando com as empresas de telecomunicações cada vez mais reguladas, com altíssimos tributos, custos trabalhistas e obrigações, enquanto as empresas de internet estão com um ambiente muito mais flexível e favorável ao desenvolvimento de novos modelos de negócio. Então, eu pactuo com a opinião do conselheiro Baigorre, que nós temos que simplificar a regulação. Minha posição é que nós temos que diminuir as obrigações e ter isonomia, igualdade a todos e igualdade, inclusive, de competição. E, aliás, essa simetria não está limitada somente nessa questão das empresas de internet, né? Mesmo dentro do nosso setor de telecomunicações, existe uma simetria muito grande entre as operadoras com mercado significativo, né, as PMS, e todas as outras empresas. A regulamentação para essas todas outras empresas é muito mais leve, quase inexistente. Isso foi muito saudável, diga-se de passagem, para que o mercado de banda larga se desenvolvesse. E hoje tem mais ou menos uns 50% de market share. Mas agora, essa ausência de regulação, vamos chamar ausência, que não é uma ausência, mas uma diminuição de regulação para determinado tipo de empresa, ela não se mantém. Né? Traz risco ao consumidor e consequência para o mercado. E, por último, eu gostaria de falar sobre a questão de precarização dos serviços de telecomunicações. Nós temos empresas que são sérias, muitas empresas que são sérias, que registram seus funcionários, que seguem as leis trabalhistas, que têm qualidade e conhecimento técnico para executar as redes de telecomunicações, para colocar os seus equipamentos, diversos equipamentos na rede, e nós temos diversas outras empresas, que eu chamo de empresas fantasmas, empresas inidôneas, que não jogam os dados para a Anatel, que não há informação, que não contratam funcionário, que fazem vou dizer, não pagam seus tributos, fazem uma elisão fiscal e estão trabalhando aí, instalando equipamentos. Isso vai afetar, sim, a qualidade das redes, isso vai afetar, sim, novos apagões, vai gerar novos apagões e vai gerar desemprego, porque precarização não se sustenta em lugar nenhum. Então, estes pontos, eu creio que são pautas muito importantes para nós darmos sustentabilidade para o nosso setor de telecomunicações. Mas eu repito mais uma vez que, com presença de todos os setores que estão aqui nesta live e de toda a sociedade, nós vamos realmente chegar, com certeza, a um denominador comum de desenvolvimento. E viva o Brasil aqui, nós vamos conseguir. Obrigada. Obrigado, Vivian. Secretário Wesley, suas considerações finais e uma pergunta provocativa. Estamos aí há um ano das eleições. O senhor acha que realmente é possível ter algumas privatizações aí como Correios, Telebrás, Eletrobras até esse período eleitoral? E aí eu já agradeço a presença do senhor e pode fazer suas considerações finais também. Não estou ouvindo o seu áudio. Que bom.
Eu estava tendo que pergunta para encerrar minha participação, né? Sim, vai ter privatização, vai ter. Nós ainda temos em carteira 190 ativos para fazer ainda em 2021 e 2022. Telebrás, Eletrobras, Correios estão entre elas e com muito trabalho, muita perseverança, nós vamos chegar lá. O que me leva aqui a uma consideração que foi quando se falou em arrecadatória ou não nesse processo. Não há uma preocupação arrecadatória, há uma preocupação de gerar negócios desse governo, há uma preocupação de gerar investimento. Tanto é que nesse caso aqui específico de 5G, o valor da outorga é de 10% do valor mínimo que se vai obter no leilão. Porque o interesse é justamente que se tenha uma Amazônia integrada, que se tenha internet nas escolas e por aí afora. Levando o progresso, como falou o Muti, levando o progresso ao país e a todos os cantos do país, como disse a Vivian, sem conectividade, hoje não há qualquer ambiente para negócio. Aceitar uma última provocação, ou refazer a provocação do Muti, quando ele falava da carência de educação, a carência de profissionais. Hoje, segundo dados que eu tenho aqui, existem 600 mil vagas para profissionais na área de telecomunicações, na área técnica, na área de computação, enfim. Em contrapartida, aos 14 milhões de desempregados que a Vivian citou agora há pouco. Quer dizer, há empregos, não há qualificação para isso. Então, eu provoco a todos que estão assistindo a esse painel para que pensem em formas de se fazer o treinamento desse pessoal, principalmente dessa garotada, porque sem esses profissionais nós não conseguiremos instalar os milhares de antenas que nós precisamos, os milhares de equipamentos que são necessários para colocar 5G no Brasil afora. Mais uma vez, muito obrigado, Ferrari, obrigado, Fábio, Vivian, Muti, foi um prazer estar aqui com vocês. Disponham do PPI, disponham desse amigo aqui para o que precisarem. Obrigado. Obrigado, secretário. Eu vou passar a palavra final aqui para o nosso anfitrião, né, Marcos. Acho que ele podia também, assim como a Vivian, dar um panorama do que foi o setor na pandemia, o cenário um pouco da reforma tributária da perspectiva do Conexis e das suas considerações finais. Agradeço também o convite feito por ele para participar desse painel. E você tem a palavra para fazer as considerações finais, Marcos. Fábio, obrigado. Bom, eu acho que a grande lição que ficou da pandemia é justamente que o mundo veio para ser digital, né? Ou seja, o tema do nosso painel aqui é a agenda digital para a próxima década. Quer dizer, agenda digital para a década, né? Estamos em 2021. Então, acho que a pandemia alertou, né, serviu para mostrar para a sociedade a importância do setor de telecomunicações. E eu me lembro que no meio da pandemia surgiram centenas de projetos que visavam, vamos dizer assim, levar o serviço de telecomunicações de maneira gratuita para todo mundo. Acho que aí nós conseguimos reverter essa situação ao mostrar para a sociedade a importância que é o setor a importância que teve o setor para manter a economia funcionando durante a pandemia. Nós tivemos, no ano passado, uma queda do PIB de 4,2%, mas, como economista, como macroeconomista, eu posso afirmar com certeza, se não tivesse o setor de telecomunicações sustentando a economia, o funcionamento da economia, nós teríamos um impacto muito maior, né? E o comércio continuou a funcionar devido ao setor de telecomunicações, as esferas governamentais continuaram a funcionar devido ao setor de telecomunicações, o sistema financeiro
também funcionou devido ao setor de telecomunicações e por aí vai. Então, acho que a pandemia deixou esse legado, né? Estou torcendo que já... Estou falando que deixou porque já estou falando que estamos na saída da pandemia, né? Com o avanço da vacinação em toda a população. Então, acho que ficou esse legado de que, de fato, a economia digital veio para ficar. E aí, qual é a agenda da década, né? Qual é a agenda digital da década? Eu queria fechar, Fábio, falando, acho que, vamos dizer assim, 3 blocos de reflexões a fazer, em termos de política pública, em termos de política de conectividade. Né? Acho que são 3 canais no qual a conectividade pode ajudar o país. O primeiro é o canal direto. Né? Toda vez que nós fazemos investimentos, nós, setor de telecomunicações, tem os encadeamentos nas cadeias produtivas e geração de emprego, no qual ajuda a aumentar a produtividade da economia. Tem 2 canais indiretos. O primeiro canal indireto é justamente os setores que adotam a conectividade para aumentar a sua produtividade. A gente está falando da manufatura, do agronegócio, de serviços, comércio, telemedicina, de educação à distância. Então, existe, né, vamos dizer assim, uma maturidade hoje de que esses setores, quando adotam serviços de telecomunicações, têm um impacto positivo na sua produtividade e, consequentemente, um impacto positivo na produtividade total da economia. Tá? Então, esse seria um outro bloco de medidas que nós deveríamos pensar para a década. Né? Então, financiar via a BNDES, por exemplo, esses setores que irão adotar conectividade, por exemplo, uma linha focada no agronegócio com a adoção do 5G, né? Poderia ser uma política pública voltada justamente para incentivar a conectividade. Então, o primeiro canal são os investimentos diretos no nosso setor, o segundo canal são os investimentos que os outros setores fazem ao adotar a conectividade, o terceiro canal é justamente o canal do capital humano. Né? Ou seja, quando eu cheguei, eu pedi para plotar a carga tributária dos países vis-à-vis a renda per capita desses países. Me surpreendeu que o Brasil ficava isolado com a carga tributária maior, né? A maior carga tributária do mundo, e com uma renda per capita baixa. Tá? Simplesmente agora saiu um estudo mostrando justamente que, caso a população de baixa renda tivesse acesso à internet durante a pandemia, ela teria um incremento de 15% na sua renda per capita. O que isso significa? Significa que a conectividade também é importante para as pessoas poderem, de um lado, sobreviverem, e, segundo, para absorver conhecimento, para absorver estoque de conhecimento que a sociedade produz, que, não tem, que, de certa forma, ela não tem acesso. Então, por esse canal indireto, nós temos que pensar em medidas de política pública para levar conectividade e educação num único pacote para a população, ajudando novamente para aumentar a produtividade total da economia. Acho que são 3 blocos de medidas para a gente refletir, né? Aqui eu estou falando nós, o setor, o governo, né? O ecossistema de telecomunicações, para que a gente possa avançar na agenda digital da década. Acho que é isso, Fábio. Muito obrigado a todos que participaram do painel. Esse painel especificamente, mas de todo o painel, que começou no dia 14, foi 21 e hoje 28, encerrando. Lembrando que ainda continua, nós temos os cursos de novas tecnologias para os alunos dos institutos federais ligados ao MEC. Também temos, a gente vai oferecer o Telebrasil Academy, que é uma iniciativa oferecendo curso de 5G para gestores públicos para entender o que é o 5G. Então, acaba hoje aqui o painel, mas nós continuamos com as atividades ainda no próximo mês. Obrigado, Fábio. Obrigado, Marcos. Com essas palavras finais, a gente encerra esse painel. Foi um debate muito rico. É um setor que realmente tem muito a contribuir para o Brasil, para o crescimento econômico, para a geração de emprego e renda, e que a gente possa, como país, conseguir realmente criar as melhores condições para que o setor se desenvolva, gere mais empregos e que a gente consiga realmente tirar o Brasil dessa situação que, apesar de estar tendo uma ligeira melhora, ainda está longe do potencial que esse país tem
E fica essa torcida aqui. Eu agradeço mais uma vez ao Ricardo Muti, à Vivian Suragi, ao secretário Wesley, ao Marcos, ao deputado Vitor Lippe, ao conselheiro, o sobrenome dele sempre me falha aqui, e aí eu vou consultar aqui, Baigorre, e agradeço a todos a participação, e agradeço mais uma vez a nossa audiência, quem está assistindo, quem está acompanhando aqui. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Em nome da Conexis e da Telebrasil, agradeço a participação dos nossos debatedores, que sintetizaram muito bem os desafios para ampliar a liderança brasileira no mercado global de telecomunicações. A partir de agora, eu convido vocês a acompanharem o segundo bloco de webinars de hoje, que começa agora às 4 da tarde, com temas muito concorridos, que influenciam na dinâmica da indústria de telecomunicações. Temas como autorregulação, regtech e modernização regulatória, Open RAN, oportunidades e desafios, e Internet das Coisas, cenário atual e perspectivas. Não deixem de acompanhar cada detalhe e fiquem antenados. Às 5h30 da tarde, eu reencontro vocês para o último painel desta tarde. Economia Digital e Internet das Coisas, viu, Gustavo? Patrocinado exclusivamente pela Huawei, que irá abordar as tendências e perspectivas de um mercado em forte expansão. Eu vejo vocês daqui a pouquinho. Até já!